Evangelho de João, capítulo 20, versículos 1 a 9. O túmulo vazio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. João, capítulo 20, versículo 9. Hoje, domingo de Páscoa, celebramos o mais importante acontecimento da humanidade, exatamente a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que por meio dela vence a morte. O mistério da ressurreição de Cristo é um acontecimento real, com manifestações historicamente verificadas, como atesta o Novo Testamento. Já São Paulo, por volta do ano 56, pôde escrever aos Coríntios: Transmiti-vos, em primeiro lugar, o mesmo que havia recebido. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. A seguir, apareceu a Pedro, depois aos 12. O apóstolo fala aqui da tradição viva da ressurreição, de que tinha tomado conhecimento após a sua conversão às portas de Damasco. Mas não conseguiremos entender o que significa a vitória sobre a morte se não entendermos a perdição que entrou no homem pelo pecado. Não se pode entender a dinâmica da vida sem entender o que significa a morte. Em sua dimensão física, a morte veio ao mundo como castigo. Ela não fazia parte do plano original do Criador, mas entra na vida do homem por uma realidade trágica, o pecado, que tem como consequência terrível a morte eterna. Sim, pois muito pior que a alma se separar do corpo pela morte é que ela se separe de Deus para sempre. É por este motivo a que São Roberto Bellarmino chama o inferno de morte imortal. Somente aqueles que compreendem a gravidade que tem essa segunda morte são capazes de entender o verdadeiro sentido da morte física. Deus a permite, assim como as doenças, misérias e sofrimentos deste mundo, para que o homem tome consciência de sua condição, se converta e se volte para o Pai. Muito mais que castigo de condenação, é pedagogia de salvação. Jesus não regressou a uma vida humana normal deste mundo,
como Lázaro e os outros mortos que Jesus ressuscitou. Ele entrou numa vida diferente, nova, na imensidão de Deus. Jesus Cristo venceu ambas as mortes. Na ressurreição, unindo seu corpo e a sua alma, e na união hipostática, unindo eternamente a sua humanidade à sua divindade. Para participar completamente da vitória da ressurreição, temos que aguardar o final dos tempos, quando acontecer a ressurreição da carne, que recitamos na oração do Credo. Creio na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Entretanto, hoje já podemos participar da vitória de Cristo sobre a morte, unindo a nossa alma com Deus através da fé. Para isso é necessário estar em estado de graça, ou seja, ser batizado e sem pecado mortal, que quebra a ligação do homem com o Criador. Quem ainda não foi batizado, que receba o batismo. Quem já é batizado, mas caiu na desgraça do pecado mortal, deve unir-se novamente a Deus pelo sacramento da confissão. Depois é preciso exercitar a virtude da fé. No Evangelho de hoje, São João nos conta que entrou no sepulcro vazio, viu e acreditou.